Fala, rapaziada! Tipster Matheus na área para falar dela, né? A nossa queridinha, a nossa Série B, análise completinha, tá? Vamos analisar os 10 jogos da 23ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então já deixa o like, já comenta qual é a boa dessa rodada e compartilha esse vídeo comigo para dar sorte e você lucrar junto com a gente nessa rodada. Vamos começar analisando aqui nada mais nada menos que Ponte Preta e Operário. Jogo único nessa sexta-feira, tá? Por incrível que pareça, jogo solo na sexta-feira à noite. A gente tem Ponte e Fantasma, Macaco e Fantasma medindo forças no Moisés Lucarelli, onde a Ponte Preta é muito forte e por conta disso eu não vou nem alongar muito. Eu gosto da Ponte Preta menos 0,25, tá? Gosto da Ponte menos 0,25. Acredito que a Ponte tem um excelente desempenho atuando em casa. Só tá na 13ª posição, muito por conta do péssimo desempenho que tem atuando fora de casa, mas em casa é um time realmente muito consistente. Assim, contra, sei lá, 70, 75% dos times dessa Série B, se tiver Ponte Preta, menos 0,25 em diante, DNB pra cima, eu vou pegar porque a Ponte, principalmente o Nelson Batista, é um time muito forte atuando em casa. Enfrenta o Operário que começou até bem a competição, mas está desempenhando muito mal fora de casa também. É uma dessas diversas equipes que cai muito de desempenho. E por conta disso eu gosto, tá? Ponte Preta menos 0,25, uma unidade na odd 1,92. Aí você se pergunta, onde é que tá essa odd? Obviamente é lá na Betbra. Se você quer participar da Betbra, quer fazer seus investimentos lá na Betbra, e não sabe como é que faz, primeiro que você tá moscando, né? Já é o 23º vídeo, 23ª rodada, que a gente analisa, que a gente grava aqui pro canal do Barba e você ainda não se ligou que as melhores cotações estão lá na BetBra, você tá moscando, mas vai. Vou perdoar, vem aqui na descrição do vídeo, já olha direitinho, manda mensagem pro nosso suporte e vem ser feliz, pô. Vem pra BetBra que lá você é super bem-vindo para seguir todas as recomendações aqui do análise e palpite da Série B, da Série A, Liga Espanhola, NBA, enfim, tem tudo, vocês sabem. Partindo para os jogos do sábado, a gente tem Santos e Amazonas, o jogo é na Vila Belmiro. O Santos é o segundo colocado, empatou com o Guarani na última rodada 1-1, né? Tem 38 pontos. Enfrenta o Amazonas, que é um time ali bem de meio da tabela e que é um time de difícil leitura, pelo menos para mim. Se você tem leitura assim como eu, nesse time do Amazonas, comenta aqui embaixo, porque eu, sinceramente, tenho um certo bloqueio com esse Amazonas. Não consigo ler muito bem, mas é um time que começa até, quem sabe, sonhar na parte de cima da tabela, né? Tem 30 pontos, está 6 pontos atrás do Vila Nova. São 2 vitórias, né? Para a Série B a gente sabe que isso é muito pouco. E atuando fora de casa é um principal pilar para você conseguir subir na tabela. Só que enfrenta uma pedreira que é o Santos, né? O Santos é muito forte, dentro da Vila mais ainda. A linha tá no -1, é a linha base, basicamente, do Santos nessa Série B atuando em casa. Dentro da Vila é o -1, podem reparar aí nos outros vídeos. Para mim tá justo, não tem nem muito o que fazer. Se esticar demais, a gente vai, por exemplo, mais 1,25, mais 1,5, Amazonas. Considero uma boa entrada porque o Amazonas tem que respeitar também. Não chegou ali na 10ª posição, não tá com 30 pontos à toa, tá? É um time ali que sabe competir, que sabe jogar a bola. Então vamos respeitar um pouquinho o Amazonas. Se der ordem, a gente pega esse mais 1,5, mais 1,25. Mas em recomendação aqui, não tem muito que destrinchar mais não. É um jogo ali meio complicado de ler, as linhas também bem esmagadas. Também no sábado, último jogo, a gente tem 5 da tarde Ituano e Goiás. É um jogo onde o Goiás vem de goleada. Thiago Galhardo fez 3 gols, né? Meteu hat-trick na última partida. São 2 vitórias consecutivas para conta do Goiás. O Goiás está chegando ali na parte de cima da tabela. Tem um jogo a menos que seus principais adversários, então tem esse fator positivo aí também para o Goiás. Uma vitória já coloca o time de fato ali na briga pelo G4. Enfrentam o Ituano, que está na parte de baixo da tabela, né? 18 pontos. Perdão, 18ª posição com 19 pontos. É um time ali também que está respirando por aparelhos, mas juntamente com o Guarani são as 2 equipes da parte de baixo da tabela que mais me agradam, tá? O Ituano vem numa crescente de desempenho. A gente foi no Ituano mais um contra o Novo Horizontino, a Bet deu void, mas é um time bem competitivo. Se tornou um time bem competitivo esse time do Ituano. O Goiás está cotado aqui como favorito e para mim eu discordo, tá? Eu acho que sim, o Goiás é um time forte, tem que respeitar o Goiás, mas o Ituano dentro de casa costuma dar um certo trabalho. Para mim, a linha justa aqui seria o handicap 0. A gente tem o mais 0,25 Ituano que me agrada e a gente vai fazer a nossa segunda recomendação do vídeo,
nesse mais 0,25 Ituano a 1,92 com uma unidade lá na Betibra, tá? Para mim, o Goiás não pode ser favorito fora de casa, por mais que venha de bons jogos. Acredito que o Ituano tem tudo para dar trabalho. É um jogo assim, a maioria dos jogos do Ituano em casa vem dando empate, né? Para quem gosta de uma oddzinha mais alta, é um jogo também aí com muita tendência de empate. Indo pro domingo, a gente tem às 4 da tarde Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani. Jogo lá na parte de baixo da tabela, né? O Botafogo tem 26 pontos, venceu o Mirassol na última rodada, recebe o Guarani com 18 pontos, jogando dentro de casa. Uma diferença de 8 pontos entre as equipes. Mas o Guarani que vem num recorte muito bom, tá? Empatou em 1-1 com o Santos na última rodada. É um time ali bem competitivo. A gente tem olhando aqui no menos 0,25 Botafogo, mas quase virando pro menos 0,5. Tem que ficar atento a essas movimentações, tá? Não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo, mas fica atento às movimentações das linhas, porque se a gente tiver um dupla chance Guarani, de 1,80 para cima, eu considero uma boa entrada, primeiro, pelo retrospecto recente do Guarani, segundo, porque o Botafogo de Ribeirão Preto, por mais que esteja vindo de vitória, não é um time ali tão coeso nos seus desempenhos. Para mim, a linha base desse confronto é o menos 0,25, é o que a gente tem, por isso não vai ter recomendação nesse vídeo, mas e quando você estiver assistindo, tiver tido alguma movimentação de linhas, fica atento que eu gosto desse Guarani ou empate, tá? Também no domingo, 6h30 da noite, a gente tem Vila Nova e América Mineiro. O jogo é lá no Oba, onde o Vila Nova é muito forte, vocês sabem disso. O Vila Nova tá ali na quarta posição com 36 pontos e o América vem logo na sequência, né? Quinta posição com 35, um jogo de 6 pontos para as duas equipes. É um jogo muito duro, um jogo muito complicado. A linha tá no menos 0,25, que vocês sabem, né? Menos 0,25 é o quê? É a linha base da Série B, quando a gente tem um mandante que tem um mando de campo minimamente favorável contra um visitante ali que consegue dar trabalho. E a gente tem exatamente esse cenário em Vila Nova e América Mineiro. Para mim, a linha de menos 0,25 tá perfeita se a gente tiver um handicap 0 a favor do Vila Nova. Boa opção. Handicap mais 0,5, mais 0,75, dependendo da odd. Ali para o América Mineiro também pode ser interessante. É um jogo muito equilibrado, um jogo muito duro. Mais um jogo aqui com muita tendência de empate. Mas também mais um jogo onde a gente não vai acabar fazendo nada, porque eu considero o mercado justo na sua precificação. Último jogo do domingo, 6h30 da noite também. Chapecoense e CRB, meu amigo, bola vai sofrer aqui, viu? Chapecoense que vem desempenhando mal. O CRB para mim é a maior decepção até então dessa Série B. 16ª posição, tem que ficar atento, são 4 pontos de fato para a zona do rebaixamento, mas é mais um confronto de 6 pontos, tá? O CRB tem 24, o Chapecoense tem 20. Se a Chapecoense vence, essa distância que era de 4 diminui para 1 ponto só. E o CRB na outra rodada, na 24ª rodada, tem a possibilidade de entrar na zona do rebaixamento. Quem diria? O CRB que foi finalista da Copa Nordeste esse ano, lutando contra o rebaixamento na Série B. Aqui o mercado coloca a linha do menos 0,25 Chapecoense, que está longe de ser um mandante perigoso, um dos maiores mandantes dessa Série B, mas enfrenta um dos piores visitantes, que é o time do CRB, que também já está no recorte de mais de 8 jogos sem conseguir vencer. É um time também que não está no seu melhor momento e por conta disso eu considero o mercado também justo. Não tem muito o que fazer aqui não. Handicap menos 0,25 Chapecoense, mais 0,25 CRB é de fato aquilo que eu imaginava para esse jogo e por conta disso a gente vai pular esse confronto. Segunda-feira, 7h da noite, Paysandu e Mirassol. Jogo lá no Curuzu, sempre falo bem do Curuzu. Mirassol, o Paysandu dá muito trabalho lá. O Mirassol vai encontrar muita dificuldade. É o terceiro colocado, perdeu a liderança, né? Por conta da derrota que sofreu em casa. Muita gente foi nesse Mirassol, né? Pro Botafogo de Ribeirão Preto. Teve expulsão, tem alguns desfalques. Então o Mirassol também que dá num certo momento ali de oscilação. Enfrenta o Paysandu que perdeu do Avaí na última rodada, perdeu por 1-0. É um time também fora de casa sofre muito, dentro de casa consegue ser mais competitivo, só que enfrenta um time bem complicado que é o Mirassol. Ainda que alguns desfalques, ainda que não são longe do seu melhor momento, mas é um time que dá trabalho. A linha aqui tá no handicap 0, para mim tá justo, realmente. O Mirassol é um time que a gente tem que também respeitar um pouco, entender que é um bom elenco. Se não fosse o Mirassol, provavelmente essa linha seria o menos 0,25, que na minha opinião seria justo, né? A linha base da Série B, como eu sempre digo, mas o handicap 0 nesse contexto
do Mirassol ser um time ali de G4, um time que dá muito trabalho, eu vou acabar respeitando o mercado, considero essa linha justa. Também na segunda-feira, só que às 9 da noite, a gente tem Ceará e Novo Horizontino. A linha tá no menos 0,25, né? O Ceará tá ali na oitava posição, tentando colar cada vez mais nesse G4. O Novo Horizontino assumiu a liderança na última rodada. É um time ali que vem numa ascensão muito grande, forte candidato para o acesso. A linha tá no menos 0,25 Ceará, que não consegue transformar o Castelão naquele realmente caldeirão. O Ceará tem um desempenho muito semelhante atuando em casa, atuando fora de casa, por incrível que pareça. O Ceará não vem tendo aquele mando de campo que um dia já teve no Castelão. Por conta disso, a linha de menos 0,25 eu considero justo. A gente tá falando do líder, né? O Ceará enfrentando o líder da Série B. Então, realmente, a gente tem que entender que é para isso tudo. Esse Novo Horizontino vem jogando muito bem e eu considero justo, né? Se a gente tivesse um dupla chance no Novo Horizontino, poderia ser interessante sim, tendo em vista que é um jogo muito equilibrado. Partindo para os jogos da terça-feira, a gente tem Brusque e Sport. O jogo é na ressacada, né? O Brusque, enfim, muito repetitivo, mas eu sempre falo isso aqui. O Brusque não tá jogando em casa essa temporada, o estádio tá em reforma, então tá fazendo alguns jogos em estádios diferentes, vai enfrentar o Sport na ressacada, que é o estádio do Avaí, né? É um jogo ali onde o Sport chega numa sequência muito complicada, o Sport se afastando cada vez mais desse G4, parecia impossível para algumas pessoas, inclusive para mim no início da temporada, era um dos times que eu considerava favoritos ao acesso. Não tá no seu melhor momento, o Brusque também é um time ali, é o vice-lanterna, né? Um time que também não esboça um brilho nos olhos, né? Mas é um time que tem suas limitações. A linha tá no menos 0,25 pro Sport, como atua fora de casa o Brusque, né? Como o Brusque também atua fora de casa, assim como o Sport, eu considero, assim, um pouquinho desajustado só. A linha justa, pra mim, nesse confronto, é o handicap 0. Sendo assim, esse mais 0,25 Brusque, ele vai depender da odd. No momento onde eu gravo esse vídeo, essa odd não tá tão chamativa assim. 1,80, 1,82. Pra mim, isso é o justo. Agora, se tiver perto de 2, 1,90, 1,95, ou até se você quiser um dupla chance, um Brusque ou empate, uma oddzinha mais baixa ali, 1,66, 1,70, eu considero uma boa opção, porque o Sport tá longe de passar essa confiança da gente ser tão favorito assim fora de casa. Acho que o Sport sim é favorito, mas poderia ser um favoritismo mais discreto. Por exemplo, um handicap 0 com odds mais baixas para o Sport. A gente não tem isso, mas também não é o suficiente para pegar alguma posição a favor de Brusque nas cotações atuais, porque é um time também bem complicado. 19ª posição, é o vice-lanterna, é complicado também trabalhar a favor do Brusque, a gente teria que ter uma margem de segurança um pouquinho maior. Partindo aqui para o último confronto, Coritiba e Avaí, jogo no Couto Pereira. Coritiba ali com 30 pontos na 11ª posição, também acho muito estranho isso, Coritiba não tá brigando de fato pelo acesso, e para brigar de fato tem que vencer o Avaí, até porque o Avaí tá na parte de cima da tabela, né? Venceu o Paysandu na última rodada, o Avaí tem 34 pontos, Coritiba tem 30 pontos. Veja que essa rodada da Série B tem muitos confrontos diretos, seja na parte de cima, seja na parte de baixo da tabela. Jogo importantíssimo aqui. O Avaí ganhando esse jogo, de fato, basicamente tira o Coxa dessa briga ali pelo G4. Coritiba ganhando, embola tudo mais uma vez. A linha tá no menos 0,5 do Coritiba, linha DML. Para mim, eu considero justa essa linha. De fato, o Coxa em casa, por mais que não esteja no seu melhor momento, não venha fazendo uma grande temporada, é um time que historicamente tem um recorte muito bom atuando em casa. Contra o Avaí também tem números bem interessantes. O Avaí acaba sofrendo fora de casa. Venceu o Santos, mas considera ali um jogo um pouquinho mais atípico fora de casa. É um jogo que eu vou analisar, não vou fazer bet, considero justo o mercado. Vou analisar se o Avaí de fato voltasse aquele Avaí do início da competição, dar aquele trabalho, dar aquele calor que vinha dos adversários. E sim, pode ser que em futuras rodadas aí a gente vai buscar alguma posição a favor do Avaí fora de casa. No momento, vou usar esse jogo aqui para dar uma analisada, para ver a postura do Avaí fora de casa, para a gente tentar entender como é que vem de fato esse Avaí, que vem de 2 bons jogos, tanto contra Santos, tanto contra o Paysandu. Com isso, a gente encerra a análise completa da 23ª rodada. A gente tem 2 bets em aberto, né?
Ponte Preta menos 0,25, Ituano mais 0,25. Vamos chamar essas bets. Se vocês acham que eu tô fazendo loucura, comenta aqui embaixo. Se vocês acham que tem uma posição melhor ou que é aquela bet que é dada da rodada, comenta aqui embaixo. Vamos conversar, vamos trocar essa ideia, que esse papo ajuda demais a gente entender ainda mais essa Série B. Então, tamo junto, vamos nessa e até a 25ª.